O julgamento da verdade. O que efetivamente você sabe. Você já parou para pensar o quanto você sabe e o quanto você acredita? A título de exemplo, imagine o planeta Terra e o universo. Provavelmente nós imaginamos o mesmo, o planeta Terra sendo um globo azul pairando no espaço escuro que conhecemos por universo preenchido de galáxias e nebulosas. Isso porque o saber que tive acesso é o mesmo que você teve, porém, o fato é que não sabemos como a Terra é, ou como é lá fora no universo. Antes de mais nada, não estou tentando criar nenhuma teoria da conspiração. Dê a oportunidade de entender a ideia. Tratando-se da esmagadora maioria da população e provavelmente você faz parte dela, você não pode conferir como é a Terra, o universo ou verificar praticamente toda a ciência humana. Claro que há alguns experimentos acessíveis que pessoas comuns podem fazer e observar. Ainda assim, o saber é deduzido a partir de uma observação e não verificado. Grande parte das verdades científicas que vão além do nosso metro quadrado precisam de algum recurso tecnológico, métodos e conhecimento técnico para verificação, coisas não comumente acessíveis à população em geral, mas restritas a um percentual pequeno de pessoas. Você acredita em átomos, moléculas, energia e forças naturais regendo o universo, mas, provavelmente, jamais poderá observar tal coisa. De todo modo, isso não quer dizer que é injustificável aceitar como verdadeiro. Agora, as razões que te levem a aceitar como verdadeiro não diz respeito ao que você sabe, mas ao que você confia ser verdadeiro. O que te leva a confiar que algo é verdadeiro? Autoridade. Na sociedade temos pessoas e entidades que têm a autoridade de disseminar o conhecimento e influenciar a percepção da realidade. Esta autoridade pode ser por imposição ou persuasão. A autoridade imposta é aquela que vem através de cargos ou organizações onde lhe é conferido o poder de explicar, verificar ou atestar determinados objetos de investigação e está sujeita a métodos, normas e leis, como a academia científica, por exemplo. Apesar do nome adotado, não quer dizer que é uma mera imposição, mas parte-se do princípio que lhe foram conferido o poder pela capacidade de o fazer. Já a autoridade por persuasão, no entanto, vem de pessoas, individuais ou em grupo, com pensamentos inovadores, seja por experiências extraordinárias ou ideias fora do comum, exercendo forte grau de influência e conferindo novas percepções da realidade. Sua liderança surge de forma orgânica, atraem seguidores e podem atingir a massa populacional, como os filósofos, por exemplo. A religião pode entrar nesta conta, caso não seja imposta pelo Estado. Em suma, a confiança pela autoridade se dá pela imposição. Você confia que aquilo porque quem te disse tem o poder de fala, e se dá pela persuasão, você confia porque aquilo lhe fez sentido. Senso coletivo. Antes de existirmos, existia uma sociedade funcionando. Esta sociedade possui um histórico de conhecimento e percepções da realidade adotado ao longo de anos, sofrendo transformações e influências. Ainda que ocorra transformações, a cultura estabelecida resiste a mudanças e isso faz com que haja um pensamento hegemônico enraizado. Muitas das verdades que a sociedade carrega é quase como um axioma. Portanto, o senso coletivo não deixa de ser uma autoridade sobre o indivíduo. As pessoas possuem a predisposição de aceitar aquilo que todos aceitam. Subconsciente, a cosmovisão que estrutura sua mente, dirige suas ações e interpreta a realidade. Ela está majoritariamente no subconsciente, portanto grande parte dela é irrefletida. Mesmo que sua visão de mundo passe por transformações, parte das mudanças não são conscientes. As premissas enraizadas no subconsciente fazem uma pré-seleção do que é verdadeiro e falso, sem passar pelo consciente. Ela é mais atuante do que imagina e esta parte irrefletida julga a realidade à sua volta sem você saber. Claro, quando você passa a compreender que ela existe e começa a fazer uma análise crítica de como ela se estrutura, a parte subconsciente tende a diminuir e a consciente a aumentar. Confirmação orgânica, o saber pela autoridade e até mesmo o senso comum não é injustificável. Normalmente elas são corroboradas por fatos ou eventos, diretos ou indiretos que ocorrem de forma orgânica e servem como testemunho. O avanço na tecnologia e medicina, por exemplo, são evidências de que o que corpo científico divulga é verdadeiro. Falar em um aparelho de celular com outra pessoa em outra parte do mundo testemunha que as ondas eletromagnéticas existem. As confirmações orgânicas são excelentes meios de justificação da verdade por pessoas comuns. Observação e experiência. A confirmação orgânica acaba passando pelo crivo da observação e experiência da pessoa. É o meio de verificação mais confiável para o indivíduo,
pois ela tem o poder de confirmar ou não um objeto de investigação. Ainda assim, a experiência do indivíduo passa por interpretação, portanto, a clareza da experiência está diretamente ligada ao grau de consciência da cosmovisão. Com certeza existem outras variantes nesta equação, mas estes 5 pontos apontam satisfatoriamente o que te leva a confiar que algo seja verdadeiro, ou seja, aceitar que algo seja verdade. Em suma, grande parte do que achamos que sabemos, na verdade é o que acreditamos. Não que não seja verdade, mas enquanto não puder verificar de fato, e acreditar. Com base nisto, posso colocar que a fé cristã é do mesmo modo justificada pela autoridade, confirmação orgânica e experiência. Autoridade. Cremos que um grupo de pessoas que de fato viram Jesus ressurreto escreveram, testemunharam e morreram por esta verdade. Suas experiências ficaram gravadas em relatos e cartas que são como artigos científicos desta verdade. Eles surgiram de forma orgânica e romperam o consenso coletivo da época no que eles acreditavam por Messias, vida após a morte e tradições religiosas. Confirmação orgânica. Não existe coisa mais difícil que a transformação de uma mente. Metaforicamente, é mais fácil paralítico andar do que alguém ser transformado em uma nova pessoa. O Evangelho diz que é necessário nascer de novo através do Espírito. A confirmação orgânica da fé cristã se dá pelo testemunho de pessoas transformadas e o caráter remodelado, a metanoia. Além disso, existem as experiências espirituais e testemunho de coisas extraordinárias que não estão restritas a um grupo de pessoas, mas estão espalhadas sobre a face da terra. Observação e experiência. A observação do que a palavra diz comparado com o transcorrer da história do mundo e, o mais importante eu diria, as experiências pessoais que cada cristão tem com a fé. De modo algum estou tentando provar a fé em Cristo, apenas demonstrando que, ao meu ver, as justificações da fé cristã se dão pelos mesmos caminhos que você justifica as verdades não verificadas. Por fim, deixe o meu convite para você refletir no que você tem aceitado por verdade. Meu intuito não é lhe julgar, nem lhe impor o que tenho por verdadeiro, mas contribuir para que o seu julgamento da verdade seja analisado criticamente, independente da sua conclusão. Explore cada ponto e verifique se o que você aceitou por verdade possui de fato justificações plausíveis. Agora, o que você achava que sabia de fato, mantém-se.